Sob as bênçãos de Jesus, iniciamos o Evangelho em Espírito e Verdade, trazendo os ensinos do Cristo de Deus através da imortalidade da alma, da vida futura e da reencarnação, apresentados pela doutrina espírita conforme a codificação de Allan Kardec, sob a orientação do Espírito da Verdade, para o estabelecimento do mundo de regeneração através da vivência do amor e do bem. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Iniciamos o Evangelho em Espírito e Verdade, o programa que vai ao ar toda quinta-feira, às 5 da tarde, pela Web Rádio Cristo Consolador. E nós estamos aqui fazendo a transmissão ao vivo, diretamente da cidade do Rio de Janeiro, no nosso querido Brasil. E você já está convidado a participar do nosso programa. Envie sua mensagem, faça a sua pergunta. Não deixe de dizer de onde você é. Coloque aí a sua cidade e estado. E nós vamos ter um prazer imenso de interagir aqui no nosso programa. E rogamos as bênçãos do nosso Mestre Jesus para que tenhamos aqui uma tarde de estudo, uma tarde de conhecimento do Evangelho à luz da doutrina espírita. E nós iniciamos o Evangelho em Espírito e Verdade, trazendo a obra O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. E nós estamos fazendo o seu estudo metódico, acompanhando cada capítulo, os itens de cada capítulo. Vamos colocar aqui na tela para que você possa nos acompanhar. Nós estamos desenvolvendo o capítulo 17, seu item 11, Cuidar do corpo e do espírito. É uma mensagem assinada pelo espírito Georges, dada na cidade de Paris, no ano de 1863. Lembrando que o capítulo 17 tem por título Sede Perfeitos. Então, nós vamos agora lidar com esse tema, os cuidados que precisamos ter com o corpo e os cuidados que precisamos ter com o espírito, que somos, porque nós não somos o corpo, e sim o espírito, que continua sempre vivo. Vamos então ao texto desse nosso amigo espiritual. Ele vai aqui nos dizer: consistirá a perfeição espiritual na maceração do corpo? Para resolver esta questão, apoio-me em princípios elementares. Começo por demonstrar a necessidade de cuidar do corpo, que, segundo as alternativas de saúde e doença, influi sobre a alma de maneira muito importante, pois temos de considerá-la como prisioneira na carne. Para que esta prisioneira possa viver, movimentar-se, até mesmo conceber a ilusão da liberdade, o corpo deve estar são, disposto e vigoroso. Estabeleçamos uma comparação. Eis que ambos se encontram em perfeito estado. Que devem fazer para manter equilíbrio entre as suas aptidões e as suas necessidades tão diferentes? O embate entre eles parece inevitável e difícil chegar-se ao segredo do equilíbrio. Dois sistemas se defrontam neste caso: o dos ascetas, que desejam abater o corpo, e o dos materialistas, que querem diminuir a alma. Duas violências, quase tão insensata uma quanto a outra. Ao lado dessas duas correntes, fervilha a multidão dos indiferentes, que sem convicção nem paixão amam com tibieza e gozam com parcimônia. Bem, esta é a primeira parte do texto do nosso companheiro, o Espírito Georges, publicado no item 11 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo.
E ele está nos dizendo aqui que há um embate, há uma luta, uma verdadeira guerra entre cuidar do corpo e cuidar do espírito. E que muitas pessoas acham que devem cuidar apenas e tão somente do corpo. Outras acreditam que devam cuidar apenas e tão somente da alma. E há aquele grupo, infelizmente, muito grande, que é indiferente tanto aos cuidados do corpo quanto aos cuidados da alma. Será que isso tem solução? O que o Espiritismo tem a nos dizer? Primeiramente, lembrando que o corpo, embora não seja a nossa realidade, porque ele é nosso instrumento de manifestação aqui na Terra, mas ele é dádiva divina. Sem o corpo, nós não renasceríamos, porque à luz do Espiritismo, nós acreditamos na reencarnação. Sem o corpo, nós não iríamos nos manifestar. Sem o corpo, não poderíamos nos desenvolver aqui no mundo material, corporal. Então, precisamos cuidar dele. É o nosso instrumento, é dádiva de Deus. E teremos que prestar contas, sim, a ele do que fizemos com o nosso corpo. Mas somos espíritos. Eu sou um espírito, ou alma, imortal. Este corpo, a ele vai para o túmulo, mas eu, espírito, eu, alma, não, porque retorno ao mundo espiritual. O que eu levo para o mundo espiritual? Nada do que é da matéria, mas tudo que é do espírito. E o que é do espírito? O pensamento, a inteligência, os conhecimentos, o sentimento, as virtudes. Então, eu também preciso cuidar de desenvolver tudo isso, porque esse é o meu patrimônio e que eu levarei sempre comigo. É isso o que o Espírito Georges começa a nos lembrar, ou melhor dizendo, começa a provocar para que possamos pensar, raciocinar. Mas ele vai continuar o seu texto, vamos passar novamente a palavra a ele. Ele diz aqui: consistirá a perfeição espiritual na. Opa, vamos tocar aqui, nós já lemos esse texto, agora vamos sim, agora sua continuidade. Onde, pois, a sabedoria? Onde, pois, a ciência de viver? Em parte alguma. E esse grande problema ficaria inteiramente por resolver se o Espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores para demonstrar-lhes as relações existentes entre o corpo e a alma. Dizer-lhes que, desde que são reciprocamente necessários, é indispensável cuidar de ambos. Amai, pois, a vossa alma, mas cuidai também do corpo, instrumento da alma. Desconhecer as necessidades que lhes são peculiares por força da própria natureza, é desconhecer as leis de Deus. Não castigueis pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o fez cometer, e pelas quais ele é tão responsável como o cavalo mal dirigido o é pelos acidentes que causa. Sereis, por acaso, mais perfeitos se, martirizando o corpo, não vos tornardes menos egoístas, menos orgulhosos, mais caridosos? Não, a perfeição não está nisso, mas inteiramente nas reformas a que submeterdes o vosso espírito. Dobrai-o, subjugai-o, humilhai-o, mortificai-o. É esse o meio de tornar mais dócil à vontade de Deus e o único que conduz à perfeição. Bom, vamos entender essas palavras do Espírito Georges, que constam do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele lembra que não adianta mortificar o corpo,
Porque a mortificação do corpo não vai fazer com que subamos um único degrau na escala do nosso aperfeiçoamento. Porque a realidade é que não somos o corpo, nós somos o espírito que está utilizando o corpo. O corpo não é culpado pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho, pela nossa indiferença, pela nossa insensibilidade. Ele não é culpado pelo mal que façamos aqui na Terra. O corpo não tem nada a ver com isso. O nosso organismo biológico, como um instrumento, ele não pensa. O pensamento não está no cérebro. Quem pensa sou eu, espírito. Quem sente sou eu, espírito. Mas o corpo, como dádiva divina, ele é importantíssimo, porque aquilo que eu faço com ele, ou que fazem com ele, sempre irá repercutir no espírito, ou alma, como nos diz o Georges. Por isso, é preciso, sim, cuidar do corpo. Mas os cuidados com o corpo nada tem a ver com os cuidados com a alma, com o espírito. Eu posso, por exemplo, fazer exercícios físicos, frequentar uma academia, eu posso, por exemplo, tomar suplementos que me sejam necessários, como vitaminas, eu posso fazer e devo fazer os exames de saúde periódicos, etc. Então, cuidando do corpo, para que ele esteja o mais são possível, para que, assim, tendo um bom instrumento, eu possa agir melhor no mundo enquanto estou aqui encarnado. Mas todos esses cuidados não querem dizer que eu me tornei menos egoísta, menos orgulhoso, menos insensível, menos indiferente, ou que eu tenha me tornado mais bondoso, mais amoroso ou mais caridoso, porque eu estarei cuidando apenas do corpo, que é o instrumento da minha manifestação. Mas este corpo, ele vai morrer. Seus elementos vão voltar à natureza. Eu, que sou uma alma imortal, espírito, voltarei ao mundo espiritual, já não terei mais esse corpo, mas vou viver apenas como o perispírito, que é o corpo espiritual. E aí? Eu utilizei esta encarnação para me tornar melhor? Então ele nos pede para não macerar, prejudicar o corpo, bater no corpo, fazer jejuns aí imensos, etc. Nada disso. Mas nós temos é que domar a nós mesmos. Trabalhar conosco para combater em nós as más tendências de caráter e desenvolver as virtudes. Então, ao mesmo tempo que eu devo cuidar do corpo, eu devo cuidar da alma que eu sou. Porque é isso que eu terei que apresentar perante a lei divina. Essa solução foi dada pelo Espiritismo e está, então, agora conosco, nessa compreensão de manter o equilíbrio entre o cuidar do corpo e o cuidar do espírito. É isso o que nós precisamos fazer. Então, assim, nós estudamos aqui do Espírito Georges a sua mensagem, que está no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, compondo seu item 11, cuidar do corpo e do espírito. Pois bem, agora nós vamos passar para o segundo bloco do nosso programa, onde nós estudamos as cartas de Paulo de Tarso. Assim como nós estamos fazendo o estudo metódico do Evangelho segundo o Espiritismo, estamos fazendo o mesmo com as cartas de Paulo de Tarso. Nós já estudamos a carta aos Romanos e estamos agora estudando a primeira carta aos Coríntios. Carta ou
epístola, como elas também são chamadas. E para fazer esse estudo, nós estamos trazendo Emmanuel, esse querido benfeitor espiritual que, através de Chico Xavier, comentou as cartas de Paulo em dezenas, centenas de mensagens que foram publicadas em livros. Vamos então ao item de hoje da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós estamos trazendo o versículo 19 do capítulo 15, onde ele nos diz: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Vamos entender o que ele quis nos dizer? Para isso, nós vamos trazer um texto do nosso Emmanuel, que está no livro Caminho, Verdade e Vida, compondo seu capítulo 123, com o título Esperar em Cristo. Vamos então fazer a leitura, passando a palavra a Emmanuel. O exame do versículo fornece ao estudioso explicações muito claras. É natural confiar em Cristo e aguardar nele. Mas que dizer da angústia da alma atormentada no círculo de cuidados terrestres, esperando egoisticamente que Jesus lhe venha satisfazer os caprichos imediatos? Seria razoável contar com o Senhor tão só nas expressões passageiras da vida fragmentária? É indispensável descobrir a grandeza do conceito de vida, sem confundi-lo com uma vida. Existir não é viajar da zona da infância com escalas pela juventude, madureza e velhice até o porto da morte. É participar da criação pelo sentimento e pelo raciocínio. É ser alguém e alguma coisa no conceito do universo. Na condição de encarnados, raros assuntos confundem tanto como os da morte, interpretada erroneamente como sendo o fim daquilo que não pode desaparecer. É imprescindível, portanto, esperar em Cristo com a noção real da eternidade. A filosofia do imediatismo na Terra transforma os homens em crianças. Não vos prendais à idade do corpo físico, às circunstâncias e condições transitórias. Indagai da própria consciência. Olha isso. Acabamos de descobrir que estamos com um erro aqui no nosso slide. Eu vou pedir licença a você, eu vou me afastar um pouquinho aqui do vídeo, que eu vou pegar o livro Caminho, Verdade e Vida em mãos, mas vou continuar a falar para que você possa aí me ouvir e agora já retornar aqui para a tela do nosso programa. Vamos abrir então aqui a mensagem. E houve uma falha nossa aqui quando fizemos a transcrição para o slide. Então, vamos a esse final aqui. Eu vou ler novamente, porque parte do último parágrafo não está no slide. Então, Emmanuel encerra a sua fala dizendo: não vos prendais à idade do corpo físico, às circunstâncias e condições transitórias. Indagai da própria consciência se permaneceis com Jesus. E aguardai o futuro, amando e realizando com o bem, convicto de que a esperança legítima não é repouso, e sim confiança no trabalho incessante. Vamos voltar aqui o slide. Isso, para a nossa fala de Paulo de Tarso. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Muito bem. Fazer programa ao vivo é assim mesmo, né? As coisas vão acontecendo. Eu não tinha percebido, né, que a transcrição do texto do Emmanuel para o slide não estava completa. Mas, felizmente, olha o livro aqui em mãos, Caminho, Verdade e Vida. Só que ele não estava aqui comigo, ele estava na estante.
Mas é assim mesmo, programa ao vivo tem dessas coisas, e é por isso que estamos esperando aí a sua participação. Pois bem, esperar em Cristo. Essa é a mensagem de Paulo de Tarso aos Coríntios e para nós na atualidade. Emmanuel nos lembra que não devemos esperar o Cristo somente aqui e agora, nesta existência, porque somos almas imortais. Temos a eternidade pela frente. Então, não podemos, de forma egoística, querer que Jesus venha até nós para resolver, e de preferência de forma imediata, os nossos problemas, as nossas dificuldades, sejam íntimas, sejam de relacionamento com os outros. Jesus está acima disso. E nós precisamos olhar a vida não apenas neste aqui e agora. Infelizmente, nós percebemos muitas pessoas frequentando os templos religiosos cristãos e também os centros espíritas, procurando o auxílio de Jesus apenas e tão somente para as questões de ordem material. Quantas pessoas que procuram centros espíritas que tenham o chamado tratamento espiritual. E vão lá e lotam as dependências do centro espírita, e vão para o tratamento espiritual, e recebem as benesses espirituais, mas estão à procura do quê? À procura de melhora da sua saúde orgânica, à procura da melhora da sua saúde emocional, à procura de resolver problemas de relacionamento com os outros, a resolver problemas financeiros, e vai por aí afora. Quando melhoram, por exemplo, da saúde orgânica, vão embora. Porque estavam procurando Jesus apenas no imediato. E nada mais do que isso. Não querem saber do cristianismo, não querem saber do evangelho, e, claro, muito menos do espiritismo. Esse é um equívoco enorme, muito grande, porque a mensagem crística é mensagem para toda a humanidade. E é mensagem calcada, baseada na realidade imortal da vida. Vamos repetir aqui? Já falamos isso no primeiro bloco, quando estávamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos falar novamente. Não somos o corpo. A morte não é o fim. Os elementos que constituem o corpo orgânico retornam à natureza e vão dar ensejo a novas criações. E nós, que nos desligamos, então, do corpo pelo fenômeno da morte, retornamos à dimensão espiritual, que é muito conhecida como mundo espiritual. E vamos continuar vivos, e muito vivos, porque somos destinados por Deus, nosso Pai, para um dia chegarmos à perfeição. Então, Emmanuel está lembrando no seu texto, publicado no livro Caminho, Verdade e Vida, ele aqui na tela, no capítulo 123, que esperar em Cristo deve ter o significado de eternidade. E que Jesus não está à mercê dos nossos caprichos, do nosso imediatismo. Nós é que precisamos nos submeter a ele, ou seja, aos seus ensinos morais, que estão no Evangelho, que é revivido pelo Espiritismo, realizando a nossa transformação moral, a chamada reforma íntima, melhorando-nos, procurando caminhar aqui na Terra no bem e no amor, tendo a caridade como a grande bandeira para o nosso existir. É essa visão que o Espiritismo nos entrega e que Paulo de Tarso já tinha,
E por isso ele chama a atenção da comunidade cristã da cidade de Corinto. Não esperem o Cristo só nesta vida. É ser egoísta. O Cristo, Jesus, é para toda a vida imortal. Por isso, então, Emmanuel, e nós vamos repetir aqui a fala final dele, nos últimos 2 parágrafos, ele está aqui nos lembrando. É imprescindível, portanto, esperar em Cristo com a noção real da eternidade. A filosofia do imediatismo na Terra transforma os homens em crianças. Não vos prendais à idade do corpo físico, às circunstâncias e condições transitórias. Indagai da própria consciência se permaneceis com Jesus. E aguardai o futuro, amando e realizando com o bem, convicto de que a esperança legítima não é repouso, e sim confiança no trabalho incessante. Portanto, trabalhar no bem, trabalhar amando, trabalhar servindo com Jesus, mantendo a esperança de dias melhores no futuro. O futuro aqui na Terra, mas também o futuro desse depois da morte, no retorno ao mundo espiritual. Estar com o Cristo tem por base a eternidade, e a eternidade tem por base a imortalidade. Essa é a grande mensagem do Espiritismo, que veio, sim, provocar confusão nos teólogos cristãos, porque o Espiritismo é muito claro e derruba dogmas, crendices, rituais e essa teologia difícil de ser entendida, tanto a católica quanto a protestante. E estamos falando isso com todo o respeito à Igreja Católica e à Igreja Protestante, aqui no Brasil é conhecida como movimento evangélico. Nós temos todo o respeito. Mas o Espiritismo, na sua pureza, na sua simplicidade e, ao mesmo tempo, na sua profundeza, vem nos mostrar que precisamos realizar o autoconhecimento e a autotransformação, com base nessa nossa visão imortalista da vida. E assim é que nós iremos nos aperfeiçoar e poderemos estar com Cristo e esperar com Cristo, que disse que o reino dele ainda não era daqui, mas será. E nós não podemos perder essa esperança, mas tendo que fazer a nossa parte. Isso é imprescindível e não podemos mais adiar. Assim, então, nós estudamos mais um versículo da carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta, aqui são 2 que estão publicadas no Novo Testamento. E desta vez, trazendo o nosso querido Emmanuel, para nos auxiliar no entendimento, nós compreendemos agora o que é verdadeiramente esperar em Cristo. Semana que vem, próxima edição do nosso programa, nós vamos dar continuidade tanto ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o primeiro bloco do programa, quanto também às cartas de Paulo de Tarso, e nós vamos dar sequência a essa primeira carta aos Coríntios. Fique ligado, não perca o nosso programa, o Evangelho em Espírito e Verdade. E se você não pode nos acompanhar às quintas-feiras, às 5 da tarde, você pode nos assistir depois, em qualquer dia e horário, porque o programa fica disponível no YouTube, tanto no canal da Web Rádio Cristo Consolador, quanto no canal Orientação Espírita. Então, já deixamos aqui o convite para que você esteja conosco. Vamos, então, agora iniciar o terceiro bloco
do nosso programa. Vamos abrir as perguntas e respostas sobre o Evangelho. Você, então, nos escreve através do e-mail, coloca as suas dúvidas e nós procuramos responder sempre à luz da doutrina espírita. Iniciamos hoje com o José Romero, que é da cidade de São Paulo, e ele nos pergunta: qual é a diferença entre a lei judaica e a lei cristã trazida por Jesus? Muito bem, José Romero. A lei judaica tem por base os 10 mandamentos, o famoso Decálogo, que foi recebido por Moisés no Monte Sinai. Então, amar a Deus acima de todas as coisas, não matar, não furtar, honrar a pai e mãe, não cometer adultério e assim por diante. Então, é a partir dos 10 mandamentos que nós vamos ter origem na lei judaica. Essa lei, ela foi promulgada pelo próprio Moisés, porque o povo judeu da época era um povo ainda de pouca cultura, um povo saído da servidão do Egito, um povo que estava às voltas com a procura da terra sagrada, da terra prometida, e Moisés viu que precisava sancionar uma legislação que, na verdade, foi um código civil para controlar o seu povo. Então, vai surgir a lei mosaica. Ela tem por base o decálogo, mas a lei mosaica é uma lei humana e feita para aquele povo e para aquele tempo. Na sequência, o povo judeu vai interpretando a lei mosaica e vai surgir toda uma teologia judaica. E aí é que nós vamos ter a lei judaica propriamente dita, que na época de Jesus era ferrenhamente defendida pela seita dos fariseus. E dos fariseus é que nós vamos ter os doutores da lei, é que nós vamos ter o Sinédrio, que é o grande conselho religioso judaico. Então, nós vamos ter a lei mosaica e da lei mosaica, o que nós podemos denominar de lei judaica, que são as interpretações e a prática da lei mosaica. Pois bem, a lei cristã é a revelação que Jesus veio nos trazer da lei divina do amor. É Jesus que proclama o amai-vos uns aos outros, o amai os vossos inimigos. É Jesus que proclama o perdoai as ofensas. É Jesus que nos ensina que somente devemos fazer ao próximo o que desejamos que ele nos faça. E Jesus, com esses ensinos, se afasta da lei mosaica, da lei judaica. E é aí que, com o passar do tempo, vai surgir o cristianismo e o evangelho, que traz os ensinos morais de Jesus e a sua vida e obra. E aí, então, o cristianismo, ele se desprende do judaísmo. Jesus era judeu. Ele viveu na Palestina, mas se distanciou do judaísmo. Ele sanciona a lei divina, que tem por base os 10 mandamentos, mas corrige, reforma a lei mosaica que regia, então, os judeus na época e rege até hoje. Então, essa é a grande diferença. A lei judaica tem por base a lei mosaica, sancionada por Moisés. A lei cristã tem por base os 10 mandamentos, que são de origem divina. E aí nós temos um afastamento entre o judaísmo e o cristianismo. Muito bem, vamos à segunda pergunta.
Vamos aqui mudar o slide e vamos passar a palavra a Adélia Mendes, que é da cidade do Rio de Janeiro. Ela pergunta: por seguir os princípios e rituais de minha igreja, posso me considerar salvo? Minha querida Adélia e a todos que estão nos acompanhando, nós respeitamos com muito carinho a frequência do crente, do adepto desta ou daquela religião, ao seu templo religioso, à sua igreja. Como respeitamos imensamente o espírita que frequenta o centro espírita. Entretanto, aprendemos com o Espiritismo que não basta isso para estar salvo perante a lei divina. Não. Essa frequência, ser feita com fé, com sentimento, claro que ela é válida. E se nessa frequência ainda nos tornamos voluntariamente cooperadores do templo, claro que isso também tem o seu valor perante a lei divina. Mas o mais importante é vivermos de acordo com os princípios da doutrina que abraçamos. Ou seja, mais importante de tudo é sermos bons espíritas, bons católicos, bons evangélicos e assim por diante. E ser bom com a sua doutrina é amar o próximo, é fazer o bem sem distinção, é respeitar os direitos do outro, é saber se colocar no lugar do outro. E como espíritas, católicos, evangélicos, somos todos cristãos, porque todos seguimos o evangelho, todos temos por base os ensinos do nosso mestre Jesus, automaticamente quer dizer ser um bom cristão. Viver procurando colocar em prática os ensinos morais de Jesus. Isso é que irá nos salvar, entendendo que essa salvação não é ficar ao lado direito ou esquerdo de Deus, de Jesus, não, nada disso. Essa salvação é simplesmente avançar no nosso aperfeiçoamento espiritual. Então, não basta ser um frequentador do templo religioso. É preciso deixar que a doutrina religiosa que abraçamos nos transforme para melhor, para sermos pessoas do bem, pessoas de bem. Isso é que é o mais importante. E falando mais diretamente para nós, espíritas, não esqueçamos disso. Não basta frequentar semanalmente o centro espírita, ou 2 vezes por semana. Não basta. Eu preciso então me tornar um voluntário. Não necessariamente. Mas você precisa, na sua vida, no dia a dia, esforçar-se em colocar em prática o que aprende com a doutrina espírita. E aí sim, nós estaremos caminhando para a nossa perfeição e, portanto, para a nossa salvação. Não deixe de participar do nosso programa. Envie sua pergunta para o e-mail marcosdemario@gmail.com. Muito bem, vamos agora ao quarto e último bloco do nosso programa, quando nós passamos a palavra a José Herculano Pires. Todo o programa eu explico de onde vem o áudio de José Herculano Pires, esse nosso querido companheiro que traduziu as obras de Allan Kardec para o português, que nos deixou mais de 40 livros. Ele que foi jornalista, filósofo, professor universitário e foi também radialista. Ele teve programas na Rádio Boa Nova e também
na Rádio Mulher. A Rádio Boa Nova é uma emissora espírita, existente até os dias atuais, mantida pela Fundação Espírita André Luiz, que tem a sua sede na cidade de Guarulhos, no estado de São Paulo, e a Rádio Mulher era uma rádio laica, onde ele, a convite de 1970 a 1974, fez o programa No Limiar do Amanhã, um programa espírita. E Herculano Pires encerrava o programa sempre comentando uma passagem do Evangelho. Nós estamos trazendo o áudio original desses comentários e agradecemos aqui profundamente, de todo o coração, à Fundação José Herculano Pires, que resgatou esses áudios. Hoje, então, vamos mergulhar em mais um para o nosso deleite. Vamos, então, prestar atenção aí ao nosso José Herculano Pires. Chegamos, amigos ouvintes, à hora do Evangelho de Jesus em espírito e verdade. Não para sermões, mas para explicações. O Evangelho, aberto ao acaso, nos deu o seguinte texto. Em Apocalipse, no capítulo 22, do versículo 8 ao 9, a seguinte passagem. Eu, João, sou o que ouvi e vi estas coisas. Quando as ouvi e vi, prosternei-me para adorar ante os pés do anjo que mas mostrava. Ele me disse, vê, não faças tal. Sou servo contigo, com teus irmãos, os profetas, e com todos aqueles que o guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Estas palavras, estes versículos, estão praticamente no final do livro O Apocalipse, que é o último livro do Novo Testamento, como sabemos. O Apocalipse é um dos livros de mais difícil discussão, de mais difícil debate, porque de mais difícil interpretação. No meio religioso do cristianismo, em suas várias religiões, em suas várias seitas e ramificações, nós encontramos interpretações as mais diversas para as passagens, os versículos deste livro que é o Apocalipse de São João. Sabemos que João recebeu este Apocalipse na ilha de Patmos e que ao recebê-lo ele considerou que era o próprio Jesus quem estava lhe transmitindo uma mensagem profética através das alegorias que enchem todo este livro do Apocalipse de um brilho e de uma beleza estranha, cheio de imagens muitas vezes fulgurantes e às vezes assustadoras. Entretanto, a verdade é que este livro se insere, por assim dizer, na sequência dos muitos apocalipses que naquele tempo eram publicados na Judéia. Houve na Judéia uma fase apocalíptica. Esta fase é bem definida pelos historiadores do cristianismo, por aqueles que pesquisaram o processo do advento e propagação do cristianismo em nosso mundo, e que continuam estudando até hoje, descobrindo novos materiais de estudo, novas inscrições, novos documentos que possam ir esclarecendo a pouco e pouco como nasceu e se propagou o cristianismo. Ora, o que se sabe em definitivo, desde Renan, das pesquisas de Renan, até as pesquisas atuais de Guinéber e outros, o que se sabe em definitivo é que a era apocalíptica nos deu pelo menos uns 100 ou mais apocalipses que se propagaram por toda a Judéia. Todos eles referiam-se a fatos espantosos, a calamidades terríveis que iriam se abater sobre Jerusalém, sobre a cidade santa, sobre a terra, e iriam transformar o mundo. Entretanto, o Apocalipse de João, por ter sido aquele que o recebeu uma figura exponencial do cristianismo nascente e um apóstolo que nos mostrou, principalmente pelo seu evangelho, o Evangelho de João, a grandeza do seu espírito e ao mesmo tempo da sua inteligência, por ser, portanto, proveniente de um espírito dessa altura, dessa envergadura, o Apocalipse de João foi considerado muito especialmente pelos cristãos como um documento importante da profecia messiânica que começou com o advento de Jesus Cristo. Não obstante, os historiadores do cristianismo
acham que este Apocalipse se refere particularmente à época do Império Romano. Toda a destruição que viria, a purificação que surgiria, estava sendo profetizada com referência à queda do Império. Por quê? Porque a queda do Império era a morte de um mundo, do mundo antigo, de toda uma civilização assentada nos princípios da força, da violência, não obstante as tinturas de racionalismo e de direito que lhe foram dadas por gregos e romanos. Esse mundo bárbaro, esse mundo de matanças brutais, de lutas fratricidas, iria morrer. Então haveria a destruição total desse mundo. E sobre ele um novo mundo iria nascer, como disse Victor Hugo no seu prefácio da sua peça Cromwell. Iria nascer um novo mundo que surgiria do cadáver do mundo antigo. Ora, esse novo mundo que ia surgir é considerado no Apocalipse como a nova terra e o novo céu que vão aparecer. Realmente apareceram uma nova terra e um novo céu com o advento do cristianismo. Mas este pequeno trecho encerra um símbolo bastante importante para nós, quando vemos que João queria ajoelhar-se aos pés do anjo revelador, do anjo que diante dele se apresentava e que ele considerava como emissário direto do próprio Cristo, ou como sendo o próprio Cristo. João queria beijar os pés deste anjo e adorá-lo, e o anjo se recusou a toda adoração, dizendo a ele que se lembrasse de que eram todos irmãos. Ele, o anjo, era irmão dos profetas, irmão dos pregadores, irmão de todos os que lutavam pela evolução espiritual do homem. E esta frase, esta atitude do anjo, tem um sentido muito profundo diante do esclarecimento espírita do problema, porque nos mostra aquilo que sempre o Espiritismo mostrou. É preciso considerar Jesus, considerar os espíritos superiores, por mais elevados que sejam, não como representando o próprio Deus ou como sendo uma parte de Deus, mas sim como sendo nossos irmãos maiores, nossos irmãos mais evoluídos. Muito bem. Aí tivemos, então, a palavra de José Herculano Pires. E, como sempre, ele nos dando uma verdadeira aula de conhecimento e da interpretação dos dizeres do Evangelho. E hoje ele nos trazendo comentários a respeito do livro do Apocalipse, que foi recebido pelo apóstolo João, o João Evangelista. Lembrando que Apocalipse significa revelação. Então, o livro do Apocalipse é o livro da revelação, ou seja, que revela fatos do futuro da humanidade, e que Herculano Pires nos lembrou que, mais particularmente, revelava o futuro da humanidade pós-queda do Império Romano. Então, trazemos sempre, no encerramento do nosso programa, essa lúcida palavra do nosso querido José Herculano Pires. E com isso, estamos chegando ao final do nosso programa. Lembrando que o Evangelho em Espírito e Verdade vai ao ar semanalmente, toda quinta-feira, às 5 da tarde, em transmissão ao vivo, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. Depois, o vídeo do programa fica disponível no YouTube. E você pode, então, assisti-lo no canal da Web Rádio Cristo Consolador ou no canal Orientação Espírita. Aliás, você terá acesso a todos os programas de O Evangelho em Espírito e Verdade. E aí você pode nos assistir, pode nos acompanhar, enviar sua mensagem a qualquer tempo, já que os vídeos ficam disponibilizados gratuitamente no YouTube. Agradeço a sua presença, a você que está aí nos acompanhando, que compartilha o programa com amigos e familiares, e que nós possamos dar continuidade ao Evangelho em Espírito e Verdade, sob as bênçãos de Deus e do nosso Mestre Jesus, semana que vem, quando teremos, então, mais um encontro
do Evangelho com o Espiritismo. O Espiritismo, que é uma doutrina cristã e que revive o Evangelho para nós. Um grande abraço, paz em sua vida e até semana que vem, nosso próximo encontro aqui com o Evangelho em Espírito e Verdade.